Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, os amigos que estão presentes aqui, aqueles que estão também nos seus lares, que estarão compartilhando, participando, né, deste conteúdo, né, que nós preparamos para mais esta noite. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus que nos ampare, Jesus possa nos auxiliar neste momento através da assistência dos benfeitores espirituais. E assim nós convidamos a todos para que possam fechar os seus olhos, que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre, amigo, irmão maior, a quem rogamos, Senhor, que nos auxilie para que junto à exposição deste Evangelho todos nós possamos ter o melhor aproveitamento, a compreensão, o entendimento, que nos fortaleça, nos renove a esperança, para que possamos caminhar com segurança, com a convicção do caminho que precisamos trilhar. E confiante, Senhor, no vosso amparo amigo e na assistência desses Espíritos que tão carinhosamente se esforçam tanto para nos ajudar, é que nós humildemente pedimos as vossas bênçãos, vosso amparo e a permissão de Deus, nosso Pai, para podermos dar por início a mais esta participação da noite. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a importância do amor. Tem uma frase evangélica muito utilizada, palestras, cursos, seminários, né? Mas principalmente nas palestras públicas, onde nos diz que o amor cobre multidões de pecados. Talvez no passado fosse um pouco difícil nós compreendermos o significado, né? Ou mesmo ver sentido nesta frase. Principalmente naqueles tempos em que ainda restritos a um materialismo, e quando nós falamos materialismo, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando daqueles que não reconhecem a existência da alma, do espírito, aqueles para quem a vida se resume ao nascer e ao morrer, ao que nós fazemos enquanto nós estamos aqui. É um nada antes de chegarmos e é um nada depois de partirmos. Ou depois, como se diz, né, que as cortinas se fecham, como se o espetáculo terminasse. Mas a vida, na verdade, não é um espetáculo que termina quando as cortinas se descerram. A vida bem se parece com um espetáculo. Um espetáculo que se renova a todos os dias, que se renova a todas as semanas, apenas com a diferença de que a vida a que nós estamos nos referindo, a nossa vida, ela não se renova dia a dia, mas ela se renova de encarnação em encarnação. E o que nós estamos querendo dizer? Que de fato, naqueles tempos distantes em que, presos ainda a essa visão materialista da vida, não poderíamos compreender o significado desta frase: o amor cobre multidões de pecados. E por que nós estamos dizendo isto?
Não é? Por que não haveria de dar sentido? Pelo mesmo motivo que não haveria sentido em nós pensarmos por que ser bom e não ser mal. O que nos diferenciaria sendo bons ou não sendo bons? Se quando nós morrêssemos, o nada abraçaria todos nós. Por que ser caridoso ou não ser caridoso? Se quando a morte chegasse, ela nivelaria a todos nós por igual. A mesma coisa se aplica na proposta reflexiva que nós lançamos. Né? O amor cobre multidões de pecados. Né? Por que amar ao nosso próximo? Por que nos preocuparmos em cobrir a multidão dos nossos pecados? Quando nós acolhemos a ideia do espiritualismo, ou seja, quando nós concebemos que existe algo além da matéria, quando nós concebemos que o nosso eu não é apenas um corpo de carne, que existe uma alma, que existe um ser espiritual. E quando nós passamos a compreender que este ser espiritual pré-existe à nossa vida física e sobrevive à morte, nós começamos a puxar este fio, desse novelo, que nos ajuda a compreender por que amarmos ao nosso próximo. Mas é claro que esta compreensão tomou a maior dimensão possível até hoje, a partir do momento que nasce para a humanidade a doutrina espírita. Ou, como dizia o próprio Allan Kardec, a doutrina dos espíritos. Porque a partir daquele momento, nós deixamos de pensar apenas na existência de uma alma, diferentemente de um corpo, ou diferenciando um do outro. Nosso horizonte, o nosso olhar ampliou-se para horizontes nunca imaginados e nunca pensados, e foram os próprios espíritos quem nos apresentaram esses horizontes, ou quem levantaram esse véu. Foram eles que trouxeram não apenas as palavras, mas o testemunho vivo dessa tal alma de quem todos falam, do tal espírito de quem todos falam. Óbvio, diferenciando alma de espíritos, né? Alma, toda vez que nós ouvirmos falar em alma, nós estamos falando, né, no ser encarnado. É por isso que nós dizemos, minha alma, minha alma. E toda vez que nós falarmos em espírito, nós estamos falando no quê? Nesta alma fora do corpo físico, na vida espiritual. É a mesma coisa? É quase a mesma coisa, mas essa diferença não nos cabe, né, falar nesse momento. Basta nós sabermos que alma e espírito, nós estamos falando do mesmo ser existencial, em estados diferentes. Quando esse ser existencial está encarnado, nós estamos falando em alma. Quando esse ser existencial está fora do corpo físico, antes de nascer ou depois do morrer ou do desencarnar, nós estamos falando de um espírito. Então a doutrina espírita, a partir de meados do século XIX, ela vem abrir novos horizontes para nós. Ela vem falar sobre a pré-existência da vida, mostrando para todos nós que nós já tivemos outras encarnações anteriores, que nós já tivemos muitas outras existências, tivemos muitas outras vivências, convivemos com muitos outros irmãos e irmãs. Essa mesma doutrina vem mostrar para nós que a vida continua,
que a morte não é o fim, é apenas uma passagem. Esta mesma doutrina veio mostrar para nós que aqueles que estão hoje do outro lado da vida, e nós estamos aqui, estamos continuamente interagindo-nos uns com os outros. Que aqueles que nos amaram continuam se interessando por nós, torcendo pelo nosso sucesso, pela nossa vitória, ajudando no que podem, quando podem. Mas também não podemos esquecer daqueles a quem talvez nós tenhamos prejudicado no passado. E que o simples fato de nós estarmos hoje no corpo físico e não termos a lembrança do que nós fizemos e para quem fizemos, não apaga os erros que nós cometemos, os males que nós cometemos. Tem um ditado na terra que fala, e é um ditado verdadeiro: quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Mas a doutrina espírita veio trazer a pedra de toque para demonstrar quão verdadeiro é isto. Porque estamos nós aqui no corpo físico, não temos a lembrança do que fizemos e para quem fizemos, mas aqueles espíritos que se encontram do outro lado da vida e que por vezes foram prejudicados por nós, se lembram muito bem quem fomos no passado, o que fizemos no passado e para quem fizemos no nosso passado. E são esses espíritos que muitas das vezes se levantam do outro lado da vida como nossos inimigos desencarnados. Uns chamam de maus espíritos, outros chamam de obsessores. O nome, meus amigos, não importa. Importa que são irmãos que se encontram do outro lado da vida, se consideram no direito de impor a nós o sofrimento que nós lhes impusemos no passado. Mas Edson, eu não lembro de nada, mas ele lembra. E aí nós começamos a pensar naquela frase que nós iniciamos: o amor cobre multidões de pecados. Sabe por quê, meus amigos? Porque não são as palavras que calarão nestes espíritos que estão do lado de lá sobre quem somos nós hoje. Não são as palavras, né? Palavras às vezes vazias que partem da nossa boca, dizendo que somos uma coisa quando não somos esta coisa. Que somos um algo quando não somos este algo. Porque não são as palavras que calam nos espíritos. O que cala nos espíritos é o que eles veem, o que eles sentem, o que eles ouvem das palavras que muitas vezes nem saem da nossa boca. Tem uma frase que diz assim, do apóstolo Paulo: somos cercados por nuvens de testemunhas. Meus amigos, a que testemunhas o apóstolo Paulo estava se referindo? Não eram as testemunhas encarnadas. As nuvens de testemunhas a que ele se refere são os desencarnados, que são as testemunhas oculares daquilo que nós falamos, mas não fazemos. São as testemunhas oculares daquilo que nós dizemos, mas não sentimos. E são as testemunhas oculares do que nós pensamos. Porque para os espíritos, aquilo que a gente pensa é um livro aberto. Aquilo que a gente sente é um livro aberto.
E é por isso que nós dizemos, não são as palavras que calam nesses espíritos, mas sim a verdade que se levanta a partir do homem novo a que nós nos propomos ser. E aí a gente para pensar. O amor cobre multidão de pecados. E por que, meus amigos, o amor cobre multidão de pecados? Por esses motivos que estamos a dizer. Se para estes irmãos espirituais que estão do outro lado da vida, não são as palavras que os sensibilizam, que os convencem, o que nos cabe diante dessa nuvem de testemunhas que nos cercam? Exemplificar cotidianamente, a cada minuto de nossa vida, que nós já não somos mais aquele homem velho do passado. E isto depende de nós. Então, se hoje nós estamos aqui, com esta oportunidade, se temos já esse olhar ampliado a partir daquilo que a doutrina espírita descortinou para nós, já há mais de 160 anos, então cabe a nós darmos o testemunho vivo daquilo que nós falamos, pensamos e sentimos. Porque quando se fala que o amor cobre multidão de pecados, nós não podemos esquecer que a caridade é o amor em ação. E é o Evangelho de Jesus quem nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então, quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, e nós ainda nos pautamos por uma indiferença com a dor do outro, com o sofrimento do outro, uma indiferença com aqueles que nos são desconhecidos, quando nos basta na vida aquilo que nós temos, o que somos, significa que nós talvez já tenhamos feito muitos progressos. Mas creiam, meus amigos, para aqueles espíritos que no passado foram prejudicados por nós, esta indiferença para eles é o testemunho vivo de que nós ainda somos o velho homem. E que se a gente se diz espírita, se a gente se diz evangélico, se a gente se diz católico, se a gente se diz um religioso, não cabe a indiferença. Porque nós já aprendemos, e Jesus nos ensinou, que quando nós não soubermos o que fazer, diante de uma realidade do outro, coloquemo-nos no lugar dele, pensemos o que nós gostaríamos de receber, o que nós gostaríamos de ouvir, e assim procedamos. A melhor referência, meus amigos, do que nós devemos fazer para um outro, somos nós mesmos. O que nós gostaríamos que fosse feito. Então, quando nós estamos dizendo que o amor cobre multidão de pecados, é porque diante do mal praticado por nós no passado e testemunhado por todos esses espíritos que fazem parte do nosso mundo invisível, mas presente na nossa vida, o que convence, o que cala, são os exemplos que nós damos. Quando nós nos interessamos por ajudar ao outro, quando nós nos interessamos por fazer a caridade, quando a gente se esforça para não fazer o mal,
Tudo isto é testemunhado por esta nuvem a que o apóstolo se refere. Eles são a testemunha viva. E não nos enganemos, pensando que ninguém viu, que alguém viu. Não pensemos que alguém não ouviu, alguém ouviu. E são esses espíritos. Às vezes a gente pensa em enganar ao outro, mas na verdade nós estamos enganando a nós mesmos. Sabe aquilo que a gente fala, faz, e que a gente dá graças a Deus que ninguém viu e ninguém ouviu? Mas alguém viu, alguém ouviu. Porque são essas testemunhas a que o apóstolo se refere. Mas nós sabemos que a natureza não dá saltos. E Deus não espera saltos milagrosos de nenhum de nós. Porque Ele sabe que milagres não existem. O que Deus espera de cada um de nós então? Esforço. Esforço. E essa palavrinha, ela é muito importante. Porque às vezes na nossa vida, a gente sabe que tem que fazer certas coisas, mas não encontra força para fazer. Não é verdade? Já pensaram nisso? E às vezes a gente começa a se sentir um inútil. A gente começa a se sentir o quê? Mas não, nós não precisamos nos sentir dessa forma. O que é que conta para Deus? O esforço de cada um de nós em sermos melhores. Então, quando a gente joga a toalha, também não vai resolver nada. O que vai resolver, o que é? É nós abraçarmos as oportunidades que chegam, as oportunidades de servir ao nosso próximo, como se nós estivéssemos no lugar dele. A Terra passa por um momento de grande turbulência. Quando nós falamos turbulência, meus amigos, basta nós olharmos o mundo em que nós estamos vivendo. De norte a sul, de leste a oeste, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma terra incendiada, empolvorosa. E isto se desdobra no mundo espiritual também. E como é que nós podemos nos fortalecer diante disto? O Evangelho de Jesus. A humanidade não conheceu nada mais importante, nada mais efetivo do que esse Evangelho que já tem 2000 anos na história da humanidade. A doutrina espírita, quando se apresenta para a humanidade, não é para mudar o que Jesus falou no seu Evangelho. A doutrina espírita se apresenta para auxiliar a nós a entender o que está escrito no Evangelho das Sagradas Escrituras. Por isso que é muito importante que nós compreendamos que nós, enquanto espíritas, não estamos desobrigados de conhecer o que está no Evangelho. Às vezes nós ouvimos as pessoas falando que o espírita não precisa ler a Bíblia. Ora, se o espírita quer ler a Bíblia, leia a Bíblia. Porque na medida em que você está lendo a Bíblia, você está tendo contato com essa palavra, com a força que se levanta da palavra e do ensino de Jesus. Aí nós vamos pegar aquilo que nós lemos na Bíblia e vamos procurar lá na doutrina espírita, nos livros da codificação espírita, a explicação daquilo que nós lemos na Bíblia. Então a doutrina espírita, ela não se propõe a mudar uma vírgula daquilo
que consta da maior pureza do Evangelho de Jesus. E é nesse Evangelho que nós vamos encontrar luz, força, discernimento e sabedoria a partir daquilo que Jesus exemplificou para todos nós. Então, quando nós dizemos que o amor cobre multidão de pecados, meus amigos, é porque a partir dos testemunhos de amor, os gestos de caridade que nós praticamos hoje, nós estamos testemunhando para toda esta gama de espíritos que nos cercam. E nós encontraremos muitos espíritos que ainda olham para nós e veem aquele homem velho e que querem cobrar de nós, nos prejudicar pelo que nós fizemos. Mas vamos demonstrar para esses irmãos que nós realmente não somos mais aquele homem velho. Nas reuniões mediúnicas que se praticam nas casas espíritas, meus amigos, quantos testemunhos que os espíritos nos apresentam sobre isto que nós estamos dizendo. Quantas vezes nós ouvimos eles mesmos dizerem as duas coisas. Ora, eles diziam assim: está num outro corpo. Lá no passado era mulher, agora é homem. No passado era homem, agora é mulher. Mas eu sei, é ele mesmo, é ela mesma. E continua igual. Mas nós também ouvimos quantas vezes eles dizerem: eu acompanho todos os dias, todos os passos. Quando ele vai dormir, eu estou junto. Quando ele acorda, eu estou junto. E ele não é mais a mesma pessoa. Mostrando, meus amigos, que esses espíritos não se enganam pelas nossas palavras, mas se convencem pelos nossos testemunhos. É isto que nós queremos dizer, que o amor não apenas, olha o que eu estou dizendo, não apenas cobre multidão de pecados, mas o amor também acende a chama do perdão. O amor acende também a chama do perdão. Então, pensando nessas duas propostas, que nós possamos refletir bastante nelas e sair daqui estimulados, que se nós ainda temos um peso de culpa muito grande pelo que fizemos ou deixamos de fazer, não nos enganemos. O amor cobre multidão de pecados. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade concedida. E hoje que falamos tanto em amor, vamos oferecer aos nossos irmãos e irmãs em humanidade, aqueles a quem houvermos prejudicado no nosso passado, que eles possam receber esta nossa oração como um testemunho, um pedido de perdão e um testemunho de que nós já não somos a mesma pessoa. E dentro desse propósito sincero, Senhor, é que oferecemos a estes irmãos como louvor e agradecimento, e como louvor e agradecimento a vós, aquela prece que o Senhor nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores.
e não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e dos Teus ensinamentos. E através desta prece, em vosso nome, Senhor Jesus, e de todo o plano maior da vida, é que pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término a nossa reunião evangélica, esta casa espírita, de mais esta noite. Que assim seja. E assim, meus irmãos, agradecidos pela participação de todos, que Jesus possa vos abençoar, acompanhar aos que estão presentes aos vossos lares e também possa estar junto àqueles que nos assistiram à distância. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Uma boa noite.